A Torre de Babel é um dos relatos bíblicos mais fascinantes e simbólicos sobre o orgulho humano e suas consequências. Registrada no livro de Gênesis 11:1-9, essa narrativa explora o desejo do homem de alcançar o céu, a tentativa de estabelecer um nome para si e a subsequente intervenção divina que resultou na dispersão das línguas e na divisão das nações. Mais do que um evento histórico ou mitológico, a história da Torre de Babel é um convite à reflexão sobre os limites do orgulho, a importância da humildade e a soberania de Deus. Após o grande dilúvio, Noé e seus descendentes receberam a ordem de Deus para se multiplicarem e se espalharem pela terra. Gênesis 9:1. No entanto, com o passar do tempo, os descendentes de Noé começaram a se estabelecer em um só lugar, contrariando a ordem divina. A região de Sinar, onde hoje é a Mesopotâmia, foi o palco desse evento crucial. Esta terra fértil era ideal para o desenvolvimento de uma civilização, e foi lá que a humanidade decidiu construir uma torre que tocasse o céu. O projeto da Torre de Babel não era apenas uma obra de engenharia ambiciosa, era uma tentativa de centralizar o poder e a glória humana. Em Gênesis 11:4, lemos: "E disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Esse versículo revela o coração do projeto, o orgulho e o desejo de independência de Deus. A torre simbolizava a busca do homem por autonomia, fama e imortalidade. A Torre de Babel representa mais do que um edifício físico. É um símbolo do orgulho humano e da tentativa de se igualar a Deus. Assim como Lúcifer caiu por causa de sua arrogância, Isaías 14:12-15, a humanidade, na construção da torre, refletia a mesma ambição de exaltação própria. O uso de tijolos cozidos e betume, mencionado no texto bíblico, simboliza o esforço humano de criar algo duradouro e resistente, uma tentativa de desafiar a finitude mortal. Deus, ao ver o projeto dos homens, percebeu que sua unidade e determinação poderiam levá-los a feitos ainda mais ambiciosos e destrutivos. Em Gênesis 11:6 está escrito: "E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só linguagem, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer." O Criador, em sua sabedoria, decidiu intervir confundindo a língua dos homens, tornando impossível a comunicação entre eles. Com a confusão das línguas, o projeto da torre foi interrompido. Incapazes de se entenderem, os homens se dispersaram pela terra, formando diferentes nações e culturas. Este evento explica, de forma simbólica, a origem da diversidade linguística e cultural no mundo. A dispersão das línguas também foi um ato de misericórdia, pois impediu que a humanidade alcançasse um nível de corrupção ainda maior por meio de sua unidade no orgulho. A história da Torre de Babel traz várias lições valiosas para a vida moderna: o perigo do orgulho. O desejo de exaltação própria e independência de Deus leva à queda. A história mostra que, sem humildade, até os projetos mais grandiosos estão fadados ao fracasso. A soberania de Deus. Por mais que o ser humano tente controlar seu destino, Deus é soberano e tem o poder de intervir na história. A unidade com propósito correto. A unidade por si só não é suficiente. É necessário que o propósito dessa unidade seja justo e alinhado com a vontade de Deus. Diversidade como propósito divino. A diversidade de línguas e culturas não é um erro, é parte do plano divino. Cada cultura e idioma refletem a criatividade e a riqueza do Criador. Curiosamente, o evento de Pentecostes, registrado em Atos 2, representa uma inversão do que aconteceu na Torre de Babel. No Pentecostes,
Pessoas de diferentes línguas ouviram a mensagem do Evangelho em sua própria língua, simbolizando a unidade espiritual sob a soberania de Deus. Se Babel representa a divisão causada pelo orgulho, Pentecostes representa a unidade através do Espírito Santo. O desejo de poder e a busca pela fama continuam presentes na humanidade. Na era das redes sociais, muitos buscam construir suas próprias torres de Babel digitais, ansiando por reconhecimento e imortalidade virtual. No entanto, assim como no passado, a exaltação própria é passageira. A verdadeira grandeza está em servir e em reconhecer a soberania de Deus.